Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 17. Quem vive na divina vontade, tudo deve encerrar em si. A divina vontade é princípio, meio e fim do homem. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, segundo o meu costume, estava dizendo ao meu querido Jesus: doce vida minha, não quero estar sozinha ao estar contigo, mas quero a tudo e a todos junto comigo. E não só quero a coroa de todos os teus filhos, mas também a coroa de todas as coisas criadas por ti, que juntamente comigo, na interminabilidade da tua santíssima vontade, onde eu tudo encontro, prostrados a teus pés, todos juntos te adoremos, te agradeçamos, te bendigamos. E enquanto dizia isto, via como todas as coisas criadas corriam para fazer coroa a Jesus, para dar-lhe cada uma sua homenagem. E eu acrescentei: olha, meu amor, como são belas suas obras, como o sol fazendo de seus raios braços, enquanto se prostra para te adorar, sobe a ti para te abraçar e te beijar. Como as estrelas, fazendo-te coroa, te sorriem com seus doces cintilar e te dizem: ó, grande és tu, te damos glória por todos os séculos dos séculos. Como o mar corre e com seu amoroso murmúrio, como tantas vozes argentinas te diz, graças infinitas a nosso Criador. E eu, junto com o sol, te abraço e te beijo. Com as estrelas te reconheço e te glorifico. Com o mar te agradeço. Mas quem pode dizer tudo o que eu dizia, chamando todas as coisas criadas ao redor de Jesus? Se eu quisesse dizer tudo, seria muito longo. Me parecia que
cada coisa criada tivesse um ofício distinto para poder oferecer sua homenagem a seu Criador. Agora, enquanto fazia isto, pensava entre mim que perdia o tempo e que não era este o agradecimento que devia fazer-se a Jesus depois da comunhão. E o disse a Jesus. E ele, todo bondade, me disse: Minha filha, minha vontade contém tudo, e a quem nela vive não deve escapar nada de tudo o que me pertence, mas bem que se lhe escape uma só coisa para dizer que não me dá toda a honra e a glória que minha vontade contém, portanto, não se pode dizer que sua vida seja completa nela, nem me dá a correspondência por tudo o que meu querer lhe deu, porque tudo dei a quem vive na minha vontade, e vou ter com eles como que em triunfo sobre as asas das minhas obras, para lhes dar a nova correspondência do meu amor, e lhes devem vir pelo mesmo caminho para me darem a nova correspondência deles. Não seria agradável para ti se tivesses feito muitas belas e variadas obras e uma pessoa amada por ti para te dar gosto as colocas ao redor e fazendo-as ver uma por uma te dissesse: olha, essas são as obras tuas. Como é bela esta, como é artística esta outra. E na terceira, quanta maestria, e na quarta, quanta variedade de cores, que encanto nesta outra. Que alegria não sentirias, que glória para ti, assim é para mim, muito mais que quem vive em minha vontade, devendo concentrar tudo nela, deve ser como o batimento de toda a criação, que, palpitante, palpitando todas as coisas nela, em virtude de meu querer, deve formar um só batimento para dar-me esse batimento para dar-me nesse batimento o esbatimento de todos e de tudo, levar-me a glória e o amor de todas as coisas criadas por mim. Eu devo encontrar na alma, na qual reina minha vontade a todos, para que ela, contendo tudo, possa dar-me tudo o que os outros deveriam dar-me. Minha filha, viver em meu querer é muito diferente das outras santidades, e por isso até agora não se encontrou o modo, nem as verdadeiras, nem os verdadeiros ensinamentos de viver nele. Pode-se dizer que as demais santidades são as obras de minha vida divina. Em troca, esta é a fonte da vida divina. Por isso, seja atenta nos exercícios do viver em meu querer, a fim de que de você possa sair o verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos, para que quem querendo viver nele possa encontrar não sombra, mas a verdadeira santidade da vida divina. Além disso, minha humanidade, estando na terra em minha vontade divina,
Não houve obra, pensamento, palavra, etc., que não fosse encerrado em mim para cobrir todas as obras das criaturas. Pode-se dizer que eu tinha um pensamento por cada pensamento, uma palavra por cada palavra, e assim de tudo o resto, para glorificar completamente o meu Pai e para dar luz, vida, bens e remédios às criaturas. Agora, em minha vontade, tudo existe, e quem deve viver nela deve encerrar todas as criaturas, para ir repassando todos meus atos e pôr neles outra bela pincelada divina tomada de minha vontade para dar-me a correspondência do que eu fiz. Só quem vive em minha vontade pode dar-me esta correspondência e eu a espero como meio para pôr em comunicação a vontade divina com a humana e para dar-lhe os bens que ela contém. Quero a criatura como intermediária, que fazendo o mesmo caminho que fez minha humanidade em minha vontade, obra a porta do reino de minha vontade. Abra a porta do reino de minha vontade, fechada pela vontade humana. Por isso, sua missão é grande e se necessita sacrifício e grande atenção. Então, me senti imersa no querer supremo e Jesus continuou: Minha filha, minha vontade é tudo e contém tudo, e além disso é princípio, meio e fim do homem. Por isso, ao criá-lo, não lhe dei leis, nem instituí sacramentos, mas só dei ao homem minha vontade, porque era mais que suficiente. E estando no princípio dela, para encontrar todos os meios para chegar não a uma santidade baixa, mas à altura da santidade divina, e assim encontrar-se no porto do seu fim. Isto significa que o homem não devia ter necessidade de outra coisa senão da minha vontade, na qual deveria encontrar tudo de modo surpreendente, admirável e fácil para se fazer santo e feliz no tempo e na eternidade. E se lhe dei uma lei depois de séculos e séculos de criação, foi porque o homem tinha perdido o seu princípio, portanto, tinha perdido os meios e o fim. Assim, a lei não foi princípio, mas meio. Mas, vendo que com tudo e a lei o homem estava perdido, ao vir à terra, institui os sacramentos como meios para fortes e potentes, como meios fortes e potentes para salvá-lo. Mas quantos abusos, quantas profanações, quantos se servem da lei e dos próprios sacramentos para pecar mais e precipitar-se no inferno, enquanto que com só minha vontade, que é princípio, meio e fim, a, a alma se põe ao seguro, eleva-se à santidade divina, alcança em modo completo e finalidade para a qual foi criada, e não há nem a sombra de perigo de me ofender. Assim, o caminho mais seguro é apenas a minha vontade,
E os mesmos sacramentos, se não forem recebidos em ordem com a minha vontade, podem servir como meios de condenação e de ruína. Por isso, inculco tanto minha vontade, porque a alma, estando em seu princípio, os meios lhe serão princípios e receberá os frutos que contém. Em troca, sem ela, os mesmos sacramentos lhe podem ser veneno, que a conduzem à morte eterna. Importância da ordem nestes escritos. Deus é ordem, a beleza da alma que opera no querer supremo. Esta manhã, quando me encontrava no meu estado habitual, não sei se foi sonho, via o meu confessor falecido e parecia-me que tomava alguma coisa torcida de dentro da minha mente e a consertava e a endireitava. Perguntei-lhe por que fazia isso e ele disse-me: Vim para te dizer que sejas atenta à ordem, porque Deus é ordem, e basta uma frase, uma palavra do que te diz o Senhor, que não esteja na ordem, e poderá suscitar dúvidas e dificuldades em quem possa ler o que escreves sobre sua adorável vontade. Eu, ao ouvir isto, disse: Acaso sabe você que escrevi coisas desordenadas até agora? E o confessou: Não, não, mas fica atenta para o futuro. Faze com que as coisas que escreves sejam claras e simples, como te dizem Jesus, e nada omitas, porque basta uma pequena frase, uma palavra que falte das que te diz Jesus, ou que escrevas diversamente, para que falte a ordem, porque essas palavras servirão para dar luz, para fazer compreender com mais clareza e para ligar a ordem das verdades que o bom Jesus te manifesta. É fácil para você omitir algumas pequenas coisas, enquanto as coisas pequenas unem as grandes, e as grandes às pequenas. Por isso, seja atenta no futuro para que tudo esteja ordenado. Isto desapareceu e eu fiquei um pouco pensativa. Depois estava me abandonando toda no santo querer divino e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, como é bonito ver uma alma operar em minha vontade. Ela submerge sua ação, seu pensamento, sua palavra em minha vontade. É como uma esponja que impregna-se de todos os bens, que impregna-se de todos os bens que o querer supremo contém. Se vêem na alma tantos atos divinos que irradiam luz, e quase não se sabe distinguir se são atos do Criador ou da criatura, e como se impregnaram desta vontade eterna, absorveram neles a potência, a luz e o modo do obrar da majestade eterna. Olha para ti como o meu querer te fez bela, e não só isto, senão que em cada ato teu me encerra a mim mesmo,
porque encerrando o meu querer, tudo encerras. Eu olhei para mim e quanta luz saía, mas o que mais me impressionou e deu prazer foi ver meu Jesus encerrado em cada ato meu. Sua vontade o aprisionava em mim. A divina vontade contém a plenitude da felicidade. Quando a criatura vive na divina vontade, então a caridade e todas as virtudes alcançarão a completa perfeição. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, junto com meu dulcíssimo Jesus. Ele era todo bondade e todo admirável. Tomou-me minhas mãos entre as suas e as apertou forte ao seu peito, e todo amor disse: Minha querida filha, se soubesses que prazer sinto ao falar-te da minha vontade. Cada coisa demais que te manifesto sobre meu querer é uma felicidade que faço sair de mim e que comunico à criatura, e eu me sinto mais feliz nela em virtude de minha mesma felicidade, porque a especialidade característica de minha vontade é precisamente esta: fazer Deus e o homem felizes. Mas te lembras, minha filha, do prazer que tivemos juntos, eu ao falar contigo e tu ao ouvir-me. E como nos fazíamos felizes reciprocamente, e sendo minha vontade a única que contém o germe da felicidade, eu, com manifestá-la, e a alma, com conhecê-la, formamos a planta e os frutos da verdadeira felicidade, imperecível e eterna, que não diminui nem termina jamais, e não só nós, mas também aqueles que ouvem ou leem as coisas admiráveis e surpreendentes do meu querer, sentem o doce encanto da minha felicidade. Por isso, para me fazer feliz em minhas obras, quero te falar da nobreza de minha vontade e até onde pode chegar a alma e o que deve fechar, se dá entrada em sua alma a minha vontade. E o que deve fechar, se dá entrada em sua alma a minha vontade. A nobreza, a nobreza de minha vontade é divina. E como é do céu, ela não desce senão em quem encontra o nobre cortejo. E por isso, a primeira que lhe deu entrada foi a minha humanidade. Ela não se contenta com pouco, senão que quer tudo, porque quer dar tudo. E como pode dar tudo se não encontra tudo para poder nele colocar todos os seus bens? Assim, minha humanidade lhe deu o santo e nobre cortejo, e ela concentrou em mim tudo e a todos. Vê então que para vir a reinar a minha vontade na alma, deve encerrar nela tudo o que fez minha humanidade. E se as demais criaturas participaram em parte dos frutos de minha redenção, segundo suas disposições, esta criatura
os concentrará todos para formar o nobre cortejo à minha vontade, e ela concentrará na alma o amor que dá e quer de todos, para poder receber o amor de todos e de cada um. Não se contenta em encontrar nela a correspondência só do seu amor, mas quer a correspondência de tudo, todas as relações que há na criação entre o Criador e a criatura. A minha vontade quer encontrá-las na alma, onde quer reinar. De outra maneira, não seria plena a sua felicidade, nem encontraria todas as suas coisas, nem toda ela mesma. Minha vontade deve poder dizer à alma como reina, deve poder dizer na alma onde reina. Se ninguém me amasse, nem me correspondesse, eu sou feliz por mim mesma. Ninguém pode entristecer minha felicidade, porque nesta alma encontro tudo, recebo tudo e posso dar tudo. Repetiria a frase que há nas três divinas pessoas. Somos intangíveis. Por quanto as criaturas possam fazer, nenhum pode nos tocar, nem minimamente obscurecer nossa eterna e imutável felicidade. Só pode nos tocar entrar a fazer uma só coisa conosco. Quem possui minha vontade, porque sendo ela feliz de nossa mesma felicidade, ficamos glorificados pela felicidade da criatura, e então a caridade alcançará a completa perfeição na criatura, quando minha vontade reine em todo o completo nelas. Quando minha vontade reine em modo completo nelas. Porque então cada uma se encontrará em virtude dela, em cada criatura amada, defendida e sustentada com a arma, como a ama, defende e sustenta seu Deus. A uma se encontrará transfundida na outra, como na própria vida. Então, todas as virtudes, então, cada uma se encontrará em virtude dela, só pode nos tocar, entrar a fazer uma só coisa conosco, quem possui minha vontade, porque sendo ela feliz de nossa mesma felicidade, ficamos glorificados pela felicidade da criatura, e então a caridade alcançará a completa perfeição na criatura, quando minha vontade reine em modo completo nelas, porque então, cada uma se encontrará, em virtude dela, em cada criatura amada, defendida e sustentada, como a ama, defende e sustenta seu Deus. A uma se encontrará transfundida na outra, como na própria vida. Então, todas as virtudes alcançarão a completa perfeição, porque não se alimentarão da vida humana, senão da vida divina. Por isso, de duas humanidades tenho necessidade: da minha para formar a redenção, e da outra para formar o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra. Uma mais necessária que a outra,
Porque se na primeira devia vir redimi-los, na segunda devia vir restaurá-lo à finalidade única pela qual foi criado e abrir a corrente das graças entre a vontade humana e a divina, e fazê-la reinar como no céu, assim na terra. E como minha humanidade, para redimir o homem, fez reinar minha vontade, como no céu, assim na terra, agora vou buscando outra humanidade, que fazendo reinar, como no céu, assim na terra, me faça cumprir todos os desígnios de minha criação. Por isso atenta em fazer reinar em ti a minha vontade. Eu te amarei com o mesmo amor com o qual amei a minha santíssima humanidade. Quem se doa a Deus perde seus direitos. O sangue de Jesus é defesa das criaturas diante dos direitos da divina justiça. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu adorável Jesus. Oh, como me sangra o coração e me sinto submetida a sofrer mortes contínuas. Sentia que não podia mais, sentia que não podia mais sem ele, e que mais duro não podia ser o meu martírio. E enquanto tentava seguir o meu Jesus nos diferentes mistérios da sua paixão, cheguei a acompanhá-lo no mistério da sua dolorosa flagelação. Enquanto eu estava nisto, mexeu-se dentro de mim, enchendo-me de toda a sua adorável pessoa. E ao vê-lo, queria dizer-lhe o meu duro estado, mas Jesus impôs-me silêncio e disse-me: Minha filha, rezemos juntos. Há certos tempos tão tristes nos quais minha justiça, não podendo conter-se pelos males das criaturas, gostaria de inundar a terra de novos flagelos, e por isso é necessário a oração em minha vontade, que se espalhando sobre todos, se põe em defesa das criaturas e com seu poder impede que minha justiça se aproxime da criatura para golpeá-la. Como era belo e comovente ouvir Jesus rezar, e como o acompanhava no doloroso mistério da sua flagelação. Fazia-se ver jorrando sangue, e ouvia que dizia: Meu Pai, ofereço-te este meu sangue. Ah, faz com que este sangue cubra todas as inteligências das criaturas e torne vãos todos os seus maus pensamentos, diminua o fogo das suas paixões e faça ressurgir inteligências santas. Este sangue cubra os seus olhos e faça véu à sua vista, para que não entre no sabor dos maus prazeres e não se suje com a lama da terra. Este meu sangue, cubra e encha a sua boca e deixe mortos os seus lábios às blasfêmias, às imprecações, a todas as suas más palavras. Pai meu, este meu sangue lhe cubra as mãos e lhe dê terror de tantas ações infames. Este sangue circule em nossa vontade eterna,
para cobrir a todos, para defender e, e ser arma defensora em favor das criaturas ante os direitos de nossa justiça. Mas quem pode dizer o modo como Jesus rezava e tudo o que fazia? Depois fez silêncio e me sentia em meu interior que Jesus tomava em suas mãos minha pequena e pobre alma e a apertava, a retocava, a olhava, e eu lhe disse: Meu amor, o que fazes? Há alguma coisa em mim que te desagrada? E ele: Estou trabalhando e alongando a tua alma na minha vontade. Além disso, não devo dar-te conta do que faço, porque tendo te dado toda a mim, perdeste os teus direitos. Agora, todos os direitos são meus. Sabes qual é o teu único direito? Que a minha vontade seja tua e te forneça tudo o que pode fazer-te feliz no tempo e na eternidade. Ao criar o homem, Deus infundiu-lhe a alma com seu alento, querendo infundir-lhe a parte mais profunda de seu interior, qual é sua vontade. Agora, querendo dispô-lo de novo a receber esta sua vontade, é necessário que volte a infundir-lhe seu alento. Continuando meu estado habitual, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me disse: Minha filha, o Criador vai em busca da criatura para dispor em seu regaço os bens que ele tirou, os bens que ele tirou de si na criação. E por isso dispõe sempre em todos os séculos que haja almas que vão só em busca dele, a fim de que deponha seus bens em quem o busca e quer receber seus dons. Então, o Criador se move do céu e a criatura se move da terra para se encontrar, uma para dar e o outro para receber. Sinto toda a necessidade de dar, preparar os bens para dá-los, e não ter a quem os poder dar e tê-los inativos por incorrespondência de quem não se preocupa em querer recebê-los, é sempre uma grande pena. Mas você sabe em quem posso depor os bens saídos de mim na criação? Em quem faz sua a minha vontade, porque ela sozinha lhe dá a capacidade, o apreço, as verdadeiras disposições para receber os dons do seu Criador. Ele fornece a correspondência, a gratidão, o agradecimento, o amor que a alma está obrigada a dar pelos dons que por tanta bondade recebeu. Por isso, vem junto comigo e giremos juntos pela terra e pelo céu, a fim de que deponha em ti o amor que tirei, por amor das criaturas, em todas as coisas criadas. E tu me des a correspondência, e junto comigo ame a todos com meu amor. E daremos amor a todos. Seremos dois para amar a todos. Não estarei mais só. Então giramos por tudo e Jesus
depositava em mim seu amor, que continha nas coisas criadas, e eu, fazendo eco a seu amor, repetia com ele o te amo de todas as criaturas. Depois acrescentou: minha filha, ao criar o homem, lhe infundi a alma com meu alento, querendo infundir-lhe a parte mais profunda de nosso interior, que é nossa vontade, a qual lhes dava junto todas as partículas de nossa divindade que o homem, como criatura, podia conter, tanto de fazê-lo uma imagem nossa. Mas o homem ingrato quis romper com nossa vontade, e se bem lhe ficou a alma, mas a vontade humana que tomou lugar em vez da divina ofuscou, infectou e fez inativas todas as partículas divinas, tanto que bagunçou tudo e o desfigurou. Agora, querendo eu, disponho de novo a receber esta minha vontade. É necessário. Agora, querendo eu, disponho de novo a receber esta minha vontade. É necessário que volte de novo a dar-lhe meu alento, a fim de que meu fôlego lhe ponha em fuga as trevas, as infecções, e faça de novo obrante as partículas de nossa divindade, que lhes demos ao criá-lo. Oh, como gostaria de vê-lo belo, restabelecido como o criei. E só minha vontade pode operar este grande prodígio. Por isso, quero infundir-te meu alento, a fim de que recebas este grande bem, que minha vontade reine em ti e te volte a dar todos os bens, os direitos que dei ao homem na sua criação. E enquanto dizia isto, aproximando-se de mim, dava-me seu alento, olhava-me, me estreitava e depois desapareceu. A santidade no querer divino deve ser um ato contínuo. Deus vai buscando almas que queiram viver na divina vontade para pôr em seus braços todas as almas. Esta manhã, meu doce Jesus me fazia ver em meu interior, em ato de estender os braços, em forma de cruz, e eu ficava estendida junto com ele. Depois me disse: minha filha, o último ato da minha vontade, da minha vida, foi estender-me sobre a cruz e permanecer ali até que morri com os braços abertos, sem poder mover-me nem opor-me ao que queriam fazer-me. Eu era o verdadeiro retrato, a viva imagem de quem vive, não de vontade humana, mas divina. Aquele não poder me mover, nem poder opor-me, esse ter perdido todo o direito sobre mim, a atenção horrível de meus braços, quantas coisas diziam. E enquanto eu perdia os direitos, os outros faziam aquisição da minha vida. O primeiro direito foi da vontade suprema, que, fazendo uso de sua imensidão e onividência, tomava todas as almas, inocentes e pecadoras, boas e santas, e as colocava nos braços estendidos.
a fim de que as levasse ao céu. E eu não rechacei a nenhuma. Então, em meus braços, a vontade divina deu lugar a todos. Agora, como a vontade suprema é um ato continuado, nunca interrompido, e o que faz uma vez não deixa nunca de fazê-lo, e enquanto minha humanidade está no céu e não está sujeita a sofrer, vai buscando almas que não se movam na vontade humana, senão na divina, que não se oponham a nada, que percam todo o direito próprio, a fim de que, restando todo direito em poder da divina vontade, continue seu ato de colocar nos braços de quem se presta a se estender em meu querer a todas as almas, pecadoras e santas, inocentes e maus, a fim de que repita e continue o que fizeram meus braços estendidos em cruz. Eis porque me estendi dentro de você, para que a suprema vontade continue seu ato de trazer todos a meus braços. A santidade não é formada por um ato só, mas por muitos atos unidos juntos. Um só ato não forma nem santidade, nem perversidade, porque faltando a continuidade dos atos, faltam as cores e as vivas tintas da santidade. E faltando estes não se opõem, e faltando estes, não se pode dar um peso e um valor justo, nem da santidade, nem da perversidade. Assim, o que faz resplandecer e colocar o selo à santidade são os atos bons continuados. Ninguém pode dizer que é rico porque possui uma moeda, mas quem possui propriedades extensas, vilas, palácios, etc. Assim é da santidade. E se a santidade tem necessidade de tantos atos bons, sacrifícios, heroísmo, mas pode estar sujeita a vazios, a intervalos, a santidade, em meu querer, não está sujeita a fases intermitentes, senão que deve associar-se ao ato continuado do querer eterno, que jamais se detém, senão que sempre está obrante, sempre triunfante, que sempre ama e jamais se detém. Assim que a santidade em meu querer põe na alma o selo do obrar de seu Criador. Qual é seu amor contínuo, a conservação contínua de todas as coisas por ele criadas, jamais se muda e é mutável. Quem está sujeito a mudar-se pertence à terra e não ao céu. Mudar-se é da vontade humana, não da divina. Interromper o bem é da criatura, não do Criador. Tudo isso seria desonroso à santidade de viver em meu querer, porque ela contém a divisa, a imagem da santidade do seu Criador. Por isso, se atenta, deixa todos os direitos à vontade suprema, e eu irei formando em ti a santidade de viver em meu querer. Os atos feitos
na divina vontade, formam um apoio de repouso a Jesus e à alma. Esta manhã, de muito esperar, meu sempre amável Jesus se fazia ver em meu interior. Cansado e como se quisesse descansar, e estando em mim um certo apoio, e estando em mim um certo apoio, estendia seus braços para abraçar-se a esse apoio e, carregando sua cabeça, repousava e, recarregando sua cabeça, repousava. Mas não só repousava ele, mas convidava-me a descansar junto com ele, como se estava bem, apoiada nesse apoio junto com Jesus, para tomar depois de tantas amarguras um pouco de repouso. Então me disse: minha filha, quero saber que coisa é este apoio que tanto nos alivia e nos dá repouso? São todas as tuas ações feitas em minha vontade que formaram este apoio para mim e para ti, que é tão forte que pode sustentar o peso do céu e da terra, que em mim contenho e me dou repouso. Só minha vontade contém esta força e esta virtude tão grande. Os atos feitos em minha vontade vinculam céu e terra e encerram neles a potência divina para poder sustentar a um Deus. Então, ao ouvir isto, lhe disse: meu amor, porém, com todo este apoio que tu dizes, eu temo que tu me deixes. Que farei eu sem ti? Tu sabes como sou miserável e boa para nada. Por isso temo que, deixando-me tu, também a tua vontade se aparte de mim. E ele: minha filha, por que temes? Este temor é tua vontade humana que gostaria de sair em campo para fazer um pouco de caminho. A minha vontade exclui todo temor, porque não tem de que temer. Aliás, é segura. E se é segura de si e é irremovível. Deve saber que quando a alma decide fazer-se possuir por minha vontade e vive nela, como minha vontade está vinculada com todas as coisas criadas, não há coisa sobre a qual ela não tenha seu domínio. Assim a alma fica vinculada com todas as coisas criadas, e enquanto vai fazendo seus atos, assim vão ficando escrita com caracteres indeléveis em todas as coisas criadas, sua filiação com minha vontade, sua morada, sua posse. Olha um pouco em todo o universo, no céu, nas estrelas, no sol, em tudo, e verás teu nome escrito com caracteres indeléveis, tua filiação com minha vontade. Portanto, como pode ser possível que esta Mãe eterna e divina deixe a sua querida filha, nascida dela e feita crescer com tanto amor? Por isso, por isso, tira todo o temor, se não queres me amargurar.
Enquanto dizia isto, olhei para o céu, para o sol e para todo o resto, e via escrito o meu nome, com o título de filha da sua vontade. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão de minha pobre alma. Imagem do viver na divina vontade, o mar e os peixes, a terra e as plantas. Depois de muito esperar, depois de muito esperar, a presença de meu adorável Jesus, senti-o em meu interior, que estendia os braços e me dizia: Minha filha, estende teus braços junto comigo em minha vontade para reparar por tantos que estendem suas obras na vontade humana, a qual lhes forma a rede de todos os males, para precipitá-los no abismo eterno e para impedir que a minha justiça se derrame sobre eles, a fim de dissipar a sua justa ira. Porque, quando a criatura se estende na minha vontade para trabalhar e para sofrer, a minha justiça, a minha justiça é tocada pela criatura com o poder da minha vontade e deixa os seus justos rigores. É uma veia divina que a criatura faz correr entre Deus e a família humana, pela qual minha justiça não pode fazer menos que ter consideração pela pobre humanidade. E enquanto dizia isso, fazia ver como as criaturas estão preparando uma grande revolução entre os partidos contra o governo e contra a igreja. Que horrível destruição parecia! Quantas tragédias! Então meu doce Jesus continuou falando comigo e me disse: Minha filha, você viu? As criaturas não querem deter-se. A avidez de derramar sangue não se apagou nelas. E isso faz com que minha justiça, com terremotos, com água e com fogo, destrua cidades inteiras e faça desaparecer os habitantes da face da terra. Por isso, minha filha, reza, sofre, obra em minha vontade, pois só isso pode formar um freio para que minha justiça não exploda com seus raios devastadores para destruir a terra. Oh, se você soubesse como é belo e deleitável ver uma alma trabalhando em minha vontade, uma imagem pode lhe ser dada pelo Pai. Uma imagem pode lhe ser dada pelo Pai Mar e a Mãe Terra, que estão tão unidos e ligados entre eles, que a água não pode estar sem a terra, e a terra não seria, e a terra seria infecunda sem a água. É como um matrimônio o que há entre eles, pelo que se pode dizer pai para o mar e mãe para a terra. Tal união deveria ter a minha, de, tal união deveria ter a alma como minha vontade. Agora, que coisa há no mar? Uma imensidão de águas. Quem habita nessas águas? Quem alimenta? Quem dá vida?
Aos muitos peixes variados que se alimentam, nadam, serpenteiam no imenso mar. Olhe então, o que mar é um. Olhe então, o mar é um, mas muitos peixes vivem nele. O amor e o zelo do mar para com eles é tanto que os tem ocultos em si. Suas águas se estendem acima, abaixo, direita e esquerda. Se o peixe quiser nadar e caminhar, abre as águas e serpenteia, se diverte. A água se deixa abrir, mas se estreita sempre em torno, por baixo, por cima, à direita e à esquerda, não o deixa jamais. E por onde passa, se fecha de imediato atrás, não deixando nenhum vestígio de por onde passar, nem aonde chega, a fim de que ninguém possa segui-lo. Se quer nutrir-se, a água se presta a alimentá-lo. Se quer dormir, faz-lhe de cama, mas nunca o deixa. Fecha-se sempre ao seu redor. Mas, com tudo isso, se vê que no mar há seres que não são as mesmas águas. Se vê em movimentos, serpenteios formados por estes mudos habitantes, aos quais o mar é vida e eles são a glória, a honra e a riqueza do mar. Mas, mais que peixe, é a alma que opera e vive em minha vontade. Minha vontade é imensa. A criatura é finita, mas apesar de ser finita, tem seu movimento, sua voz, seu pequeno caminho. E minha vontade, vendo nela, e minha vontade, vendo nela, é tanto seu amor e seu zelo, que, mais do que o mar, se estende sobre, abaixo, à direita e à esquerda, e se faz vida, alimento, palavra, obra, passo, sofrimento, leito, repouso, a habitação dessa afortunada criatura. A segue por toda parte e chega a entreter-se junto com ela. Poderia dizer que essas almas são minha glória, minha honra e a riqueza que produz minha vontade. Este obrar da alma em minha vontade é como o nadar e o serpentear do peixe no mar terrestre, mas a alma o faz no mar celeste do querer supremo. São os ocultos habitantes das ondas celestes, que vivem na herança imensa do mar infinito de minha vontade. E assim como os peixes estão ocultos, desaparecidos no mar, mudos, porém formam a glória do mar, o servem como alimento para os homens e servem de alimento para os homens. Assim, estas almas parecem desaparecidas no mar divino, mudas, no entanto, formam a minha maior glória na criação e são causa primária para fazer descer sobre a terra o alimento requintado da minha vontade e da minha graça. Outra imagem do obrar da alma em minha vontade é a terra. As almas que vivem em minha vontade são as plantas, as flores,
as árvores, as sementes. Com quanto amor a terra não se abre para receber a semente, e não só se abre, senão que se volta a fechar para pôr-se em cima e, e ajudar a semente a fazer-se e ajudar a semente a fazer-se pó junto com ela, para poder com maior facilidade parir de seu seio a planta que contém essa semente. E assim que começa a brotar de seu seio, se estreita ao seu redor, lhe empresta o humor que contém, quase como alimento para fazê-la crescer. Uma mãe não pode ser tão afetuosa como a Mãe Terra, porque a seu recém-nascido nem sempre o tem em seu regaço, nem sempre lhe dá o leite. Em troca, a terra, mais que mãe, não separa jamais de seu seio a planta, mas sim, quanto mais cresce por cima, tanto mais se afunda abaixo, rasga-se por fazer lugar para, para as raízes, para fazer crescer mais bonita e mais forte a planta. É tanto seu amor e seu zelo que a tem colada a seu peito, para dar-lhe vida e alimento contínuo, mais as plantas, as flores, etc. São o mais belo ornamento da terra. São sua felicidade, sua glória e sua riqueza, e prover de alimento às humanas gerações. Mais do que mãe terra, mais do que mãe terra é a minha vontade para a alma que vive e opera nela. Mais do que terna mãe, escondo-a na minha vontade, ajudo-a a fazer morrer a semente da sua vontade, a fim de que renasça com a minha, e forme a minha planta predileta. A alimento com o leite celestial de minha divindade. É tanto meu zelo que a tenho presa a meu seio e encerrada em mim, a fim de que cresça bela e forte e toda a minha semelhança. Por isso, minha filha, seja atenta, obre sempre em minha vontade, se queres voltar contente a teu amado Jesus. Gostaria que fizesse tudo a um lado para tomar só este ponto do viver e obrar sempre em minha vontade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.